Olá, amigos aqui do canal de Estudos de Economia da UFRJ. Estamos fazendo mais um programa aqui sobre a crise da pandemia da Covid-19. E hoje a gente tem como convidado um colega nosso, um professor lá do IE, nosso amigo Rodrigo Verganini. Oi, Rodrigo, tudo bem? Obrigado por você ter vindo aqui para falar com a gente. Tudo bem, Carlos? Obrigado pelo convite aí. Bom, o Rodrigo, ele tem escrito, ele é professor de brasileira, de desenvolvimento, ele tem escrito vários artigos sobre a questão internacional, ou seja, a relação do Brasil com o mundo. Como vocês estão acompanhando aí o dia a dia, devem estar percebendo, havia uma ideia assim, meio genética, tinha acabado o dinheiro, de repente o dinheiro apareceu e descobriu-se que, ao contrário, o governo não podia fazer nada, ele pode fazer muitas coisas. Então, há um razoável consenso que o governo deve intervir fortemente na economia para, ao menos, diminuir o impacto dessa crise e, principalmente, proteger as populações mais afetadas por ela. Entretanto, se aqui dentro a gente pode fazer muito, a questão internacional é uma questão mais complexa, tá certo? Porque foge da nosso controle, é um mundo em dólar e não é um mundo em real. Então, é toda uma questão complicada e cujo controle que o Brasil tem sobre ela é menor, o grau de liberdade que o governo brasileiro tem é bem menor. Então, o que a gente vai fazer com o Rodrigo hoje é justamente abordar essa questão, é olhar para a situação externa, ver como essa situação externa está e até que ponto, em que medida pode colocar alguma restrição maior ou menor às próprias medidas que a gente está tomando contra a pandemia ou as limitações e impactos. Tá? Então, mais ou menos o espírito dessa nossa entrevista com o Rodrigo é olhar o lado externo da economia brasileira. Eu vou começar por falar em lado externo logo com uma questão mais ampla, que é o problema da mundial, né? da recessão mundial, da desaceleração mundial. Tem vários dados aqui que vocês têm publicado, publicaram num artigo que está do SECOM, né? Da Unicamp, que ele escreveu, estão continuando escrevendo. Depois a gente pode botar na descrição o link para quem quiser ler. E há uma previsão de queda de produto enorme, estou olhando aqui, eu acho que aqui é otimista, algo em torno de 2,8, 3, ou seja, o PIB do mundo caia por 3%, vai ser mais isso. E, obviamente, com a queda da economia mundial, tem a queda do comércio, queda do preço de commodities também, uma queda expressiva, tá certo? Ou seja, isso tudo tem um impacto muito forte sobre a nossa economia pelo lado do comércio. Então, eu queria que, primeiramente, o Rodrigo desse um panorama geral, assim, das perspectivas da economia mundial e do comércio mundial. Beleza. Acho que eu queria começar juntando com essa introdução que você fez, né, discutindo um pouquinho rapidamente o caráter da crise, que diante da epidemia, né, da expansão da epidemia, as medidas adotadas pelos governos, elas têm sido todas relacionadas à restrição de circulação, isolamento, quarentena, lockdown. Isso tem gerado efeitos domésticos, tanto para o lado da demanda quanto para o lado da oferta. E essa dupla natureza já foi discutida aqui em outros vídeos nesse mesmo canal, né? Aí, exatamente o que a gente está tentando fazer é entender essa crise como uma crise de dupla natureza, mas em outro sentido. Ela se manifesta domesticamente, mas, pelo menos em parte, ela também pode ser entendida como uma crise externa, uma crise importada, né? Por quê? Porque os efeitos sobre a economia internacional, eles têm se mostrado muito fortes, muito intensos, né? Tanto do ponto de vista das engrenagens produtiva, comercial, financeira. Então, a gente está tentando entender a crise do Covid-19 como uma crise que tem uma natureza doméstica, comum a todas as economias. Todas as economias têm tido esse mesmo tipo de problema. E ela também é uma crise importada, né? Em que sentido? No sentido de que ela ela impõe, a partir da economia internacional, as economias, e essa crise importada, ela vai ter uma magnitude diferenciada, né? A depender, claro, de várias características que podem ser particulares das economias, o tamanho da economia, o grau de integração à economia internacional, o tipo de inserção que essa economia tem em termos comerciais e financeiros.
Então, exatamente, eu acho que é importante, como você bem colocou, Carlos Pinkford, entender quais são as tendências mais importantes na economia internacional, quais são os canais de transmissão dessas tendências para as economias, né? E depois, falando talvez um pouquinho mais especificamente da economia brasileira, tentar entender qual a magnitude dessa crise importada, né? E que vem ou não se agravar um problema que já se impõe domesticamente, né? Então, começando a falar sobre o comércio, sobre as tendências da economia internacional, o primeiro canal mais óbvio talvez seja o comércio internacional. Então, aqui acho que a gente tem que falar das estimativas da Organização Mundial do Comércio, que foram divulgadas no mês passado, né, que tem projetado aí uma queda em termos de volume, na ordem de 13% no cenário mais otimista, até 32% no cenário mais pessimista, né? E o que é importante ressaltar aqui é que, no melhor dos casos, mesmo no cenário mais otimista, essa queda já é mais intensa do que a que foi verificada na crise de 2008 e 2009, que acaba sendo uma referência de comparação, né, para a gente. Junto com esse efeito importante em termos de volume do comércio, a gente tem um efeito também muito importante com relação aos preços das commodities, né? Então, se a gente medir qual foi essa variação do finalzinho de janeiro, que é tido como o início da crise, até o final de abril, em 3 meses a gente tem uma queda aí estimada pela UNCTAD de 37% no preço das cotações de commodities, sendo mais grave no caso do petróleo, né? A gente sabe, chegando aí a uma variação de 60% nesse período, o petróleo Brent. Com relação às outras commodities, né, a gente pode, essa variação foi de 20%, né? Então são variações expressivas. A UNCTAD, então, ela estima que, combinando o efeito volume e o efeito preço, que as economias emergentes em geral, elas tenham aí uma perda da ordem de 800 bilhões em receitas de exportações para o ano de 2020, tá? Eu queria focar um pouquinho mais agora, falar de América Latina, né, como que esse impacto tem sido mensurado aqui. E aí eu vou para uma projeção num relatório recém-publicado da CEPAL, né? A CEPAL ela estima que a queda no valor das exportações na região vai ser de 15%, que é uma combinação de uma queda de 9% nos preços e 6% no volume das exportações, né? É claro que quando a gente fala de América Latina, é muito importante o impacto estimado da queda das exportações para a China, né? Que estima-se que vai ser de 25%. Isso acaba afetando todos os países da região, em maior ou menor grau, né? Apesar dessa estimativa, é claro que a gente tem algumas variações dependendo do país que a gente pegar. Então, se a gente olhar para os países exportadores de petróleo, esse impacto vai ser na ordem de 19%. Aqueles exportadores de minérios, que também tem uma variação muito importante em termos de preço, esse impacto será de 17%. E aí, países que produzem aí bens agroindustriais, um impacto um pouco menor de 10%. Para terminar essas estimativas, olhando especificamente para o Brasil, a CEPAL ela estima aí uma queda na ordem de 15% no valor das nossas exportações para esse ano, né? Bom, o primeiro canal, então, mais óbvio, é o comércio. Outros canais importantes aí, principalmente para a nossa região, né? A questão das receitas com serviços, turismo, né? E que aí tem uma questão nova, a questão da restrição de circulação de pessoas, que vai afetar aí alguns países, principalmente a América Central, México, né, Caribe. E aí, de acordo com estimativas da OMC, a circulação de turistas tende a cair de 20% a 30% nesse ano, né? É claro que essa taxa é muito superior à observada em 2009, porque você tem um elemento aí da própria pandemia, né? Então, esse setor vai ser mais afetado mesmo. Outro canal, a gente poderia dizer que são receitas com transferências unilaterais, né? As remittances. Então, isso também afeta de forma muito importante os países da América Central, o México, e afeta menos países da América do Sul. Mas esse seria um outro canal que, segundo a CEPAL, também as receitas
com esse tipo de transferências irão reduzir de 10% a 15% em 2020. Bom, aí a gente chega no canal, talvez mais importante para muitos países aí, talvez muito importante para o Brasil, né? A gente vai analisar se de fato é realmente importante pelo menos no curto prazo, que é o canal financeiro, né? A gente já tem observado aí uma certa parada súbita, pelo menos analisando os dados de março, né, com relação aos fluxos de capitais para países emergentes, né? E isso pode afetar todos os países, mas o grau em que isso vai afetar, ele depende muito do grau de vulnerabilidade externa que esses países se encontram, né? Então, na nossa região aqui, os países mais vulneráveis são Venezuela, o Equador e a Argentina. Bom, então, para terminar essa questão, né, esse panorama mais geral, então eu acho que a gente pode dizer, sim, que tem um elemento importado da crise que tende a ser especialmente importante para os países em desenvolvimento, né? E aí ele tende a se impor e pode agravar em muito a crise que se impõe domesticamente, né? Bem, Rodrigo, obrigado por esse panorama geral que você deu aí e as questões tanto financeiras, você começou com comércio, na verdade, né? Depois você passou por serviços e terminou com o panorama financeiro, os três focos bem problemáticos. Então, vamos agora trazer para o caso brasileiro, exatamente aonde isso nos afeta. Vamos começar pelas transações correntes. Para quem não conhece, transações correntes são as formas como o país se relaciona com o exterior, tanto na questão do comércio, de bens, né, como na questão de serviços, o turismo, que acabou de falar para a gente, que é importante, como também na questão de rendas, ou seja, a gente manda rendas para fora do país. Ele deu um exemplo que para nós não é tão importante assim, mas para alguns países é importante, como, por exemplo, as pessoas que trabalham fora, do México, mexicanos que trabalham fora e mandam dinheiro do México, isso é importante para a conta das nações correntes desse país, tá? Mas aqui a gente tem outras formas, as rendas que as multinacionais mandam para fora, então tem uma série de componentes que a gente vai pedir ao Rodrigo agora, então, para ele tentar dar uma esquadrinhada, tá? uma explicada para a gente o que ele espera das transações correntes. A gente é um país que tem 10 transações correntes, abaixo de 3% do PIB, né? Mas até teve uma melhora em março, segundo o trabalho de vocês, mas é uma coisa meio sazonal, né? Pelo que parece. E, infelizmente, tem o lado bom, que é a diminuição das importações, mas que é ruim, porque a gente está numa recessão danada. Então, a gente podia falar um pouquinho aí de transações correntes, comércio, serviços e rendas, né? Beleza. Eu acho que primeiro eu gostaria de destacar realmente o que aconteceu em março, né, que a gente já tem alguns sinais sendo manifestados nas contas externas do Brasil, e depois, no segundo momento, eu vou falar um pouquinho de perspectivas para o ano. Acho que a primeira coisa que chama atenção é que no mês de março a gente teve aí o registro de um superávit nas transações correntes, né, para um mês, depois de registrar mais de 30 meses consecutivos de déficit, né? Então, de fato, a gente já pode falar que teve um certo ajuste, né? Depois eu vou falar um pouquinho o que significa um ajuste, né? Mas, pelo menos em termos parciais, teve um ajuste em março. Então, a gente saiu de um déficit de 4,3 bilhões para um superávit de 870 milhões. Essa variação de 5 bilhões de um mês para o outro, como que a gente pode explicar? O que aconteceu aí, né? Bom, 44% dessa variação pode ser explicada com comércio, né? Uma melhora no saldo comercial. Outros 43% pode ser explicada por uma redução no déficit de renda primária, né? E aí, em parte menor, 13% em serviços, né? Então, rapidamente, serviços tem a ver principalmente com viagens internacionais. A gente sabe, né, que no Brasil você tem o impacto sobre a renda, a questão do câmbio é muito importante, que um câmbio em patamar elevado, e a gente tem aí as restrições de circulação de pessoas, que é uma coisa particular dessa crise, né? Mas quando a gente vai para a renda primária, é interessante notar que isso tem a ver com a menor remessa já de lucros e dividendos para o exterior, possivelmente já refletindo uma piora, né, no desempenho de empreendimentos no Brasil e de capitais estrangeiros, né?
Agora, na balança, essas duas, tanto serviços quanto rendas, eu acho que já tem aí um efeito da crise do Covid-19, só que na balança comercial ainda não. A gente tem geralmente tem mesmo uma defasagem, né, dos fluxos de comércio em relação às tendências econômicas, por questão de duração de contrato, você tem um tempo entre a contratação e o registro contábil dos fluxos comerciais nos portos, né? Então você tem essa defasagem. E no mês de março a gente não tem ainda reflexos da crise do Covid-19, nem nas exportações, nem nas importações. Ambas continuam se expandindo, né, a taxas consideráveis, né? E a gente teve uma ampliação do saldo comercial em relação a fevereiro. Por isso que eu digo que aqui em março a gente tem um impacto já da crise, mas é um impacto parcial, né? A gente já tem alguns dados preliminares de abril para mostrar que na questão comercial isso já se inverte, né? Dados que a gente já tem para o mês de abril mostram que as exportações tiveram uma queda importante e as importações caíram mais ainda. Então você tem a reversão dos fluxos comerciais, porém, em termos de conta comercial, ela continuou expandindo o seu superávit, certo? Então, assim, os resultados esperados para abril, com esse ajuste completo, integral, né, já é uma expansão do valor das transações correntes para 2 bilhões como resultado, né? Então, a gente tem um ajuste mais integral no mês que vem, por conta dos efeitos sobre o comércio, tá? É claro que quando a gente fala de ajuste, né, a gente está querendo dizer que há uma certa melhora com relação ao resultado das transações correntes, a necessidade de financiamento externo, mas é claro que isso não é um ajuste virtuoso porque ele não decorre de melhorias nas exportações, na inserção, e sim de uma contração muito forte na economia doméstica, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho das perspectivas, né? Quando a gente olha para frente, né, no resto do ano de 2020, a gente poderia confiar minimamente no dado, na projeção da CEPAL, de que o valor das exportações brasileiras vai cair 15%. Esse valor, existe muita incerteza nessa projeção, né? A gente viu que, de acordo com os dados da própria OMC, a variação pode ser de 13% a 32% no volume, então não é muito confiável, mas considerando que seja isso, a gente tem um estudo do IPEA, divulgado no último dia 28 de abril, né? Recente, portanto, e que faz um estudo de qual seria o impacto sobre as importações, né? E eles projetam uma queda de 20% nas importações, mesmo adotando como premissa, né, uma queda no PIB brasileiro de 2,5% a 3%. O que, para hoje em dia, né, já é uma projeção muito otimista, né, muito ultrapassada. Hoje em dia a gente está falando de uma queda que é o dobro disso, né, de 5,5%. Então, aparentemente, a gente vai ter aí um ajuste muito incerto mesmo essa projeção, mas possivelmente a gente tem um ajuste do ponto de vista da balança comercial por conta da contração da economia brasileira, né? Isso a gente também pode estender para as outras contas de serviço e rendas, né? Então, uma questão que eu queria, para concluir essa questão das transações correntes, né? Quando a gente reconhece que o ajuste vai acontecer nesse ano por conta da contração, a gente também não está desconsiderando tendências mais estruturais. A gente sabe que, do ponto de vista estrutural, nós estamos mais frágeis do ponto de vista das contas de transações correntes, né? Então, se a economia brasileira começar a se recuperar, é provável que, muito rapidamente, a conta tanto de serviços como a conta de rendas e possivelmente a balança comercial tenham aí uma expansão do seu déficit de forma bastante acelerada, né? Mas a gente reconhece que existe esse caráter mais estrutural das contas das transações correntes, mas isso não nos impede de dizer que em um momento de contração da economia como o atual, esse ajuste opere e acabe melhorando, né, o resultado final das transações correntes. Isso tende a ser positivo, né? Porque reduz a nossa necessidade de se financiar externamente. Porém, mesmo assim, isso pode ser um problema, né?
se as condições financeiras se deteriorarem de forma mais acentuada, mais aguda, né? Mais forte, mais dramática. E eu acho que é precisamente isso que tem acontecido, né? Por enquanto, a gente consegue falar somente com dados de março. Os dados de abril são muito preliminares, a gente não tem acesso a muita informação, mas parece que, do ponto de vista financeiro, que a gente pode falar a seguir, essa questão pode ser mais importante. Beleza. Ótimo. Bom, então já que você levantou a bola, vamos para o lado financeiro, tá certo? Você, na primeira intervenção, você falou numa expressão aí que é parada súbita, né? Que é um termo clássico de macroeconomia, que é quando, por alguma razão, principalmente de grande incerteza internacional, uma crise muito grande, o fluxo de dinheiro do mundo para subitamente e você tem os países que precisam desse fluxo de dinheiro por causa justamente que você falou do déficit de transações correntes, não conseguindo financiar o seu déficit, tá certo? Então, isso é um problema que eles têm que parar a economia também subitamente, porque tem a parada súbita, tem uma crise de balanço de pagamento. E, no caso, depois, acho que você vai falar, no brasileiro ainda tem um fator pior, né? Porque a gente tem muito dinheiro aqui dentro e pode ser que haja uma reversão do fluxo. O dinheiro saia do Brasil, independente do déficit ou superávit. Então, o que a gente acho que deveria abordar agora é exatamente essa questão do fluxo financeiro, né? Que tem tanto, então, como você falou, essa questão de parar de entrar, como de sair mais, por causa da própria crise terrível internacional. Tem um ponto que vocês levantam, muito interessante do trabalho de vocês, é que como a dívida externa brasileira, boa parte em reais, quando você tem a desvalorização cambial, a dívida cai. É um efeito perverso, mas positivo, tá certo? E como que o governo está enfrentando isso? Fazendo as operações de swap cambial, etc, etc. E outra coisa, só para... Desculpa, eu sei que o pacote é grande, mas eu sei que você vai conseguir dar conta. É justamente a questão das reservas. A gente teve a sorte, né? Sorte não. A gente fez uma política correta de acumulação de reservas durante muito tempo. Já passou de 370, deixa eu só, não quero falar besteira aqui, e estava em 2018 em 374 bilhões, não é isso? E já está na faixa de 340 bilhões, ou seja, foi uma perda de 34 bilhões, mas a gente ainda tem 340 bilhões de reserva. Né? É um colchão para a gente. Então, vamos tratar, então, você vai esmiuçar essa questão aí do fluxo financeiro, que tem a parte de fora para dentro, de dentro para fora, e todas essas questões. Tá. Queria começar tratando, professor Carlos, primeiro um pouco melhor do que está acontecendo na economia internacional, focando em economia emergente, né, que eu falei pouco. Mas a gente tem dados que foram divulgados pelo Instituto Internacional de Finanças, né, que já foram bastante compartilhados e conhecidos, mostrando especificamente o fluxo de capitais de não residentes na modalidade carteira, né? Essa modalidade, ela é bastante utilizada para mostrar a fuga de capitais, né? E eles mostram como que, nesse caso, na crise do Covid-19, né, desde o final de janeiro até abril, a gente teve, até meados de abril, já é possível mostrar que essa fuga de capitais é realmente sem precedentes, tanto em velocidade como em montante. Então, até final de abril, já se acumularam mais de 100 bilhões de dólares de fuga de capitais. Sendo que na crise de 2008 e 2009, né, no mesmo período, isso tinha chegado a menos de 30 bilhões. Né? Então, de fato, isso tem sido alarmante, né, quando a gente pensa que isso tem impactado as economias emergentes. E outra questão, só mais uma pontuação aqui. Não, eu já falei, né, a comparação com relação à crise de 2008. A UNCTAD, ela mostrou que no final de 2018, né, recentemente, o total de dívida dos países em desenvolvimento representava quase 190%, um pouco mais de 190% em relação ao seu PIB combinado. Se a gente comparar, lá em 2008, esse valor era de 100%. O que significa isso? Significa que a gente está
a gente está sendo impactado de forma muito forte do ponto de vista financeiro, e as economias emergentes, elas estão numa situação com maior acúmulo de dívida externa, né? Quando a gente olha para o total das economias emergentes, parece esse ser o quadro atual, né? Embora para o Brasil, a gente não pareça ser uma exceção a esse quadro mais geral, né? Como a gente vai ver mais para frente. Mas, e as tendências atuais de desvalorização do câmbio em todas essas economias, eles chegam para impactar de forma definitiva a vulnerabilidade externa dessas economias. Então, antes de passar para o Brasil, eu queria falar rapidamente de um estudo que vai na mesma linha do que está sendo indicado pelo UNCTAD, né? E ele foi publicado num artigo ali na The Economist, né? E que eles trabalham com uma amostra de 66 economias emergentes, né? E tentando mostrar qual que é a situação de fragilidade financeira para essas 66 economias, tá? Eles usam 4 indicadores. 3 deles falam sobre a fragilidade externa, tá? E é isso que a gente vai focar. A gente não vai falar de fragilidade financeira do setor público, porque esse não é o nosso assunto, né? Então, olhando só para a fragilidade externa, dessas 66 economias, 30 delas estão em situação de alta fragilidade financeira projetada para 2020, tá? E essas economias, elas são de diversas regiões, né? Mas eu queria citar, né, que entre as economias em situação mais confortável estão os países asiáticos, incluindo China, Índia, Taiwan, Coreia do Sul, entre outros. Alguns países sul-americanos, entre eles Peru, Paraguai, Bolívia, México e Brasil, e apenas 2 países africanos, né? Entre as economias com situação mais vulnerável, aí você tem quase todos os países do continente africano, você tem quase, assim, vários países da América Central e Caribe, Costa Rica, Panamá, Jamaica, El Salvador, República Dominicana, alguns países do Oriente Médio, alguns países da Ásia, né, aí especificamente Sri Lanka, Mongólia e Paquistão, e do leste europeu. Na América do Sul, especificamente, é citada Venezuela, Argentina e Equador, né, que a gente tem acompanhado aí a uma certa distância, mas a gente sabe que são economias frágeis mesmo, né, do ponto de vista externo. Bom, a má notícia é que é muito país, né, muito país emergente em situação frágil, né, e talvez uma boa notícia, não sei se a gente pode chamar dessa forma, mas é que as 30 economias em situação mais frágil representam 11% do PIB das economias emergentes. Então, em termos de tamanho, né, não é tão significativo assim. É claro que isso tem gerado várias medidas, né, insuficientes ainda, mas por conta do FMI, do Banco Mundial, de tentar lidar com a situação da dívida desses países, né? Eu vou pular um pouquinho essa parte das medidas para tratar especificamente o Brasil, né? Senão vai ficar muito longo. Quando a gente olha especificamente para o Brasil, eu acho que o primeiro ponto é a gente olhar do ponto de vista dos fluxos, como isso tem batido no Brasil. Depois a gente passa para os estoques. Então, na economia brasileira, os impactos, diferentemente da análise que a gente fez de transações correntes, que era um impacto parcial, porque não contava com o comércio, né? Do ponto de vista financeiro, não. O impacto ele é pleno, né? E ele vem muito forte, né? Então, os meses de março já mostram o impacto como o Instituto de Finanças Internacionais mostrou para as economias emergentes, né? Na mesma linha. Então, a gente tem aí uma saída, se a gente somar derivativos, outros empréstimos e investimentos em carteira, a gente tem uma saída de 35 bilhões de dólares da economia brasileira, né? Essa saída, ela foi apenas em parte atenuada pela conta de investimento direto, que ainda apresentou uma entrada, e uma entrada maior do que em fevereiro, 8 bilhões maior, tá? Significativamente maior. O que explica essa ampliação na entrada de recursos pelo investimento direto? 80% dessa ampliação, ela se deveu a desinvestimentos, ou seja, uma reversão nos fluxos de investimento direto estrangeiro. Então, são empresas de residentes que investiram lá fora e que estão fazendo desinvestimentos. 80% dessa diferença é explicada por isso, né? Os 20% restantes
são explicados por investimentos no país, mas na modalidade operações intercompanhia, que pode mostrar aí empréstimos, né? Com relação à saída, eu vou focar aqui principalmente em investimento em carteira de não residentes, tá? Que é comparável àqueles dados que a gente mostrou anteriormente. Esses dados, eles somaram 23 bilhões em março, né? 7,4 dos quais no mercado acionário e 14,6 no mercado de títulos, né? Esse número é o maior desde o Plano Real, né? E se a gente pegar todo o impacto que aconteceu no setor externo na crise de 2008, desde setembro de 2008 até fevereiro de 2009, somar, ele ainda assim vai ser menor do que foi registrado no mês de março, né? Para a gente ter uma ideia de tamanho. Então, realmente, o impacto tem sido dramático sobre os fluxos financeiros nas contas externas brasileiras, né? Bom, o que vai fechar a conta? É variação de reserva, né? Então, a gente vai ter aí, no mês de março, uma variação dos ativos de reserva na ordem de 22 bilhões, tá? Bom, o impacto é forte, certo? Mas qual que será a magnitude desse impacto ao longo dos próximos meses, né? A gente já tem aí alguns dados de abril divulgados pelo Instituto de Finanças Internacionais para o Conjunto das Economias Emergentes, mostrando uma aparente atenuação ou até reversão dessa tendência de fuga de capitais, tá? Se a gente tirar a China, a gente tem uma continuidade de fuga, mas muito menor, né? Então, é realmente muito incerto se a magnitude vai ser tão grande quanto março registrou, certo? Caso essa fuga persista de forma importante, né, então a gente vai continuar perdendo reservas, possivelmente, né? Então, aí sim se torna importante a gente avaliar a nossa posição no sentido de ativos e passivos externos, né, que ultimamente vão determinar a nossa condição de vulnerabilidade externa. Se a gente olhar para a posição externa líquida do país, né, como o Carlos já adiantou, de dezembro para cá, de dezembro até dados de março, pelo menos, a gente teve uma redução do nosso passivo externo líquido pela metade, tá? Ele era 732 em dezembro e ele passou para 348 em março. Então, pela metade, basicamente, né? O que explica isso? Bom, as reservas, os ativos que nós temos, né, que é tanto investimento direto no país quanto ativos de reserva, eles se contraíram, né? Não foi por esse lado que explica a melhora, né? Agora, a melhora é realmente explicada pela redução no passivo externo bruto. Essa redução, ela é explicada em parte, em pequena parte, pela fuga de capitais. Então a gente tem menos, um estoque menor, né, do ponto de vista desses capitais na economia, né? E, em grande parte, 85% dessa redução do estoque se deveu a variações cambiais e de preço, tá? E aí a gente chama atenção para isso, né? Esse é um elemento novo, mas não é tão novo a ponto de ser visto somente esse ano. Ele já está... o André Biancarelli, né, que é um professor do Instituto de Economia da Unicamp, atual diretor, ele tem trabalhado com isso pelo menos ali desde o começo da década. Ele tem um texto de 2012, que eu vou citar depois, falando já que tem uma nova realidade do setor externo, né? Precisamente por conta da composição dos passivos externos. O que tem sido novo? Primeiro, a denominação monetária desse passivo, né? Então, a gente tem recebido uma parcela grande de aplicações feitas em reais, né? E aplicações no mercado secundário brasileiro. Então, em momentos de crise, por uma questão de preço, de queda do preço das ações, dos títulos, ou por uma desvalorização do câmbio, esses capitais se encolhem, né? Esse passivo se encolhe, a perda do investidor, né? Então, isso explica grande parte da redução do passivo externo líquido que a gente tem observado, né? Com relação aos indicadores de solvência, né, e de vulnerabilidade, eu queria destacar só dois. Dependendo do indicador, né, se eles levarem em consideração a quantidade de reservas, tem uma pequena piora.
Se eles levarem em consideração o tamanho da dívida externa em relação às exportações, tem uma relativa piora. Porém, a gente tem dois indicadores que têm melhorado e que são importantes, né? O primeiro indicador é o indicador de liquidez externa. Esse indicador ele mostra o tamanho do passivo externo de curto prazo em relação às reservas internacionais. Tá? Ele tem melhorado desde janeiro e em março ele ficou abaixo de 1. O que significa isso? Significa que a quantidade de reservas que a gente tem é mais do que suficiente para pagar por todo o passivo externo de curto prazo. Tá? Então, ele é um indicador relevante. Outro indicador é o indicador de solvência externa, que ele mede o passivo externo líquido em relação às exportações, que também melhorou, inclusive em março. Tá? Então, tudo isso é para dizer o quê? Que, pelo menos no curto prazo, né, a gente tem, aparentemente, um efeito estabilizador vindo da composição dos estoques dos passivos. Né? Então, a gente não está na mesma situação de que a gente estava em crises anteriores, especialmente até o final da década de 90, no sentido de condições financeiras internacionais adversas, impactando muito na nossa condição de vulnerabilidade externa. Eu acho que eu já falo também da questão das reservas, né? Que o Carlos tinha adiantado. Então, é o seguinte, tudo bem, a gente está numa situação aparentemente mais confortável, né? Não dá para minimizar os riscos diante da força do impacto financeiro internacional, né? Mas aparentemente estamos numa situação mais confortável. Porém, a gente tem um efeito aí advindo do exterior que tem sido muito relevante para a nossa economia, que é o patamar do câmbio, né? Então, o câmbio ele tem se desvalorizado já numa tendência um pouco mais longa, desde o ano passado, né? Essa desvalorização se intensificou desde o começo de janeiro. Com a crise do Covid-19, ela se intensificou bastante, né? Então, se a gente medir final de janeiro a final de abril, a gente teve uma desvalorização de 28,6%, né? Sendo essa desvalorização muito concentrada em março, tá? E diante da fuga de capitais e da desvalorização do câmbio, o Banco Central tem tentado intervir no mercado de câmbio, certo? Tentando conter um pouco essa tendência de desvalorização, né? E isso tem sido feito de forma bastante intensa. Se a gente pegar janeiro, abril, final de janeiro, abril, as intervenções foram da ordem de 50 bilhões de dólares, né? É claro que com diferentes instrumentos, né? Em março, por exemplo, foi utilizado a modalidade de venda de reservas no mercado à vista, que a gente sabe que é, no mínimo, polêmico, né? Porque trata de liquidações de reservas de forma definitiva, né? E por isso que elas não eram usadas desde fevereiro de 2009, sendo retomadas em agosto do ano passado, né? E agora estão sendo novamente utilizadas. Em março foram utilizadas e em abril novamente. Tá? Outros instrumentos, linhas de recompra, só em março 7 bilhões, né, foram operacionalizados. Operações compromissadas em moeda estrangeira, em março 4 bilhões. Em ambos os casos, essa tendência se mantém em abril. Com relação às operações de swap cambial, também foi utilizada aí, extensivamente, né? O Banco Central injetou desde janeiro 12,8 bilhões nessa modalidade, né? E embora ela seja uma modalidade que tem a vantagem de não gerar liquidação das reservas internacionais, ela tem um custo fiscal alto, né? Então, desde janeiro, as perdas acumuladas foram da ordem de 60 bilhões de reais, né? Aí o custo é em real, né? E apenas em março foi de 30 bilhões, metade disso foi em março, né? Então, a gente pode observar que têm sido adotadas diversas medidas de intervenção no mercado cambial, né? E nem por isso o câmbio tá deixando de desvalorizar, né? Se a gente pegar aí desde agora, no começo do mês de maio, a gente teve até o dia 11 uma desvalorização de 6,8%, né? O dólar bateu R$ 5,80. Então, isso eu acho que já indo para as conclusões, né? Isso mostra que, se do ponto de vista patrimonial, né, a gente tem conseguido aguentar o tranco, né,
que é forte, né, dado todas essas evidências com relação à fuga de capitais, etc., a gente tem que começar a pensar os possíveis impactos que essa taxa de câmbio tão desvalorizada pode exercer, né, sobre a crise econômica e gerar dificuldades para a recuperação, né? Então, mesmo que a gente tenha um fôlego para sustentar esse impacto aí por alguns meses, né, como o professor Carlos falou, a gente teve uma perda de 22 bilhões em março, mas a gente tem uma reserva de 340 bilhões, né? Isso nos dá um fôlego considerável. A questão dos passivos é importante. Porém, mesmo assim, a gente pode dizer que tem riscos importantes que vêm do exterior e que operam por meio do patamar da taxa de câmbio, né? Então, a gente pode pensar impactos inflacionários, né? É claro que agora não está sendo a preocupação, mas eventualmente em contextos de alguma recuperação econômica isso pode ser importante. A questão, um patamar tão desvalorizado assim, ele também pode exercer um efeito importante de corrosão do poder de compra, né, do mercado doméstico, que no Brasil é especialmente importante como motor de recuperação econômica, né? Então isso pode também ser um impeditivo aí, ou pelo menos um obstáculo para a recuperação. E outra coisa importante a gente não sabe, né? Pelo menos eu não sei, mas seria preciso investigar mais se a questão da dívida externa não é um problema para determinados setores, determinadas empresas, né? A gente falou aqui que a dívida externa, em termos de país agregado, né, não é tão relevante como foi no passado, né? Isso é um problema pequeno hoje em dia. Porém, isso não significa que não possa ser um problema relevante para empresas e para setores, né? A desvalorização foi muito alta, né? Então, diante disso, as intervenções no mercado cambial não têm sido suficientes, né? Então, talvez a gente precise pensar em outras alternativas, como controle de capitais, como tem sido defendido aí pela UNCTAD, inclusive pela CEPAL, né? E outra coisa relevante também é repensar, talvez, a gestão da política monetária, né? Eu queria citar aqui, aproveitando o texto da professora Júlia Braga, do professor Franklin Serrano, publicado aqui no site do Excedente, do Instituto de Economia, que é do Grupo de Economia Política da UFRJ, em que eles trazem precisamente essa questão, né? A variável taxa de juros, ela não pode ser gerida apenas visando a economia doméstica, ela é importante no sentido, principalmente para uma economia periférica, na questão sobre atração de capitais, né, do exterior, e num patamar muito muito baixo, ela pode gerar aí desvalorizações sucessivas na taxa de câmbio. Parece ser o que a gente está observando. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente manter em mente. Apenas para terminar, só queria citar como a gente falou muito dessa questão da composição dos passivos, né? Eu só queria citar, para quem se interessar, o trabalho do André Biancarelli, de 2012, que ele começa a falar disso, chamado Uma Realidade do Setor Externo Brasileiro, uma nova realidade do setor externo brasileiro, em meio à crise internacional. Esse tema foi retomado depois no texto de 2017, que a gente escreveu, eu, o André Biancarelli e o Renato Rosa, a gente escreveu, chamado O Setor Externo do Governo Dilma e seu papel na crise. Esses dois textos acabam tratando dessa questão da composição dos passivos externos. Então, para quem se interessar... A gente coloca debaixo, linka, que você mencionou, para as pessoas que se interessarem poderem acessar claro. Na internet, tá? Bom, o Rodrigo, você deu um excelente panorama e, obviamente, que você coloca aí uma necessidade da gente trazer a Júlia, ou o Franklin, ou eu também acabei escrevendo um artigo com o Gabriel Aidar, talvez você tenha lido, que também trata um pouco dessa questão. Então, é realmente uma questão atual, que é a questão da taxa de política monetária, a taxa de juros e de valorização cambial. E só para reforçar, é claro que você tem que ver qual a inflação. Quando você mede a inflação, a professora Júlia Braga tem desenvolvido trabalho sobre isso também, quando você mede a inflação de serviço, por exemplo, vai ficar muito baixa. Mas quando você mede a inflação de alimento, que é a que a gente tem hoje em dia, né, trancado em casa, como nós também praticamente come e vê a internet e trabalha, é isso que a gente tem feito, aí o impacto é maior. E para famílias cujo impacto do alimento é mais forte, é maior ainda. Ou seja, não é uma questão
presível, é uma questão relevante e uma questão, inclusive, para frente, né? Esse pass-through, em algum momento, você não vai poder ficar esmagando a margem, né, de comercialização, ou se for serviço, isso talvez seja repassado. Ou seja, é uma questão realmente muito importante que tem que ser discutida em relação ao setor externo, como você falou. Acho que, para a gente, se permite, assim, lá sempre tem que falar o lado bom e o lado ruim. Né? O lado bom, como você falou, que a gente não tem uma crise externa, ou seja, a gente tem um grau de liberdade para fazer as políticas internas necessárias para minorar o sofrimento e tirar a gente do buraco, por assim dizer. Ou seja, o governo realmente deve e tem que fazer uma política mais expansionista, mas, como você falou, ficar muito atento, porque é uma questão internacional que foge ao nosso controle, de fuga de capital, de sudden stop, que a gente tem que tomar muito cuidado até com medidas mais heterodoxas, que, de repente, no momento de crise, essas medidas com controle cambial são mais toleradas que no momento normal, né? No momento onde a crise é menos importante. Não sei se eu resumi direitinho o que você falou. Perfeito. Perfeito. Tá joia, então. Obrigado, Rodrigo. Obrigado muito pela sua ajuda. Desculpe aí, mas para a gente dar uma fechada, isso aí. Bom, espero que todo mundo aproveite. A gente vai linkar os trabalhos que você citou aqui embaixo, para pessoas que queiram se aprofundar nesse tema que é tão importante. Obrigado e a gente volta na próxima oportunidade. Um abração para quem está vendo. Obrigado a você você. também. Tchau. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.